Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e parabenizar a conselheira Almerinda pela sua brilhante exposição e agradecer pelas suas palavras, né, dirigidas à minha pessoa, e dizer que tem sido um prazer, né, e uma honra trabalhar com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, com a conselheira Almerinda, né, ao longo já de quase uma década de trabalho, inicialmente com o PEC-G e PEC-PG, com as ações do PLI e com outros programas que, como foram citados pela conselheira Almerinda, têm sido desenvolvidos por intermédio do Grupo Coimbra ou por outros agentes, né, e órgãos, né, do governo brasileiro. Bem, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o programa. Algumas pessoas, elas já me ouviram falar sobre o histórico, sobre a origem do programa, alguns pontos. Vou passar um pouco mais rápido, mas, como sempre é solicitado pela CAPES, há sempre pessoas novas, né, uma vez que os coordenadores eles se renovam nas reuniões de coordenadores, nem sempre são os mesmos. E também os nossos interlocutores em Portugal. Então, eu peço desculpas para aqueles que já escutaram, há sempre algo a acrescentar e eu vou, portanto, tentar fazer esse breve balanço do que é o Programa de Licenciaturas Internacionais. Então, o PLI ele foi criado no ano de 2009, e o primeiro projeto, o primeiro edital, ele foi iniciado em 2010, ou seja, a primeira turma de estudantes chegou a Portugal, para a Universidade de Coimbra, que acolheu o programa, como iniciativa de um projeto piloto, no ano de 2010. Mas seria importante, talvez, aqui destacar, né, por que, né, quando o programa foi elaborado, qual foi a motivação, né, nossa? A minha formação é na área de licenciaturas. Eu fiz inicialmente licenciatura em Educação Física e depois fiz pós-graduação na área da educação. E trabalhei posteriormente como diretora de Relações Internacionais durante alguns anos na Universidade Federal de Pernambuco e também no decorrer do desenvolvimento desses projetos que fiz referência, junto ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, nós víamos uma constante reclamação, né, das áreas das ciências humanas no que diz respeito à possibilidade de participação em programas internacionais. Então, nós temos, no Brasil, alguns programas com bolsas para estudantes de graduação, mas todos eles estavam centrados nas áreas das ciências, principalmente nas áreas das ciências exatas. Programas muito consolidados, como, por exemplo, o BRAFTEC, que nós temos com a França, mas que permitia apenas que os estudantes das engenharias, das áreas de ciências da computação, tivessem a possibilidade de participar desses programas. Além disso, mesmo aqueles programas de mobilidade organizados pelas universidades brasileiras, abertos em função da cooperação bilateral estabelecida entre a Universidade Brasileira e qualquer uma outra universidade, inviabilizava muitas vezes a participação dos estudantes de licenciatura, por várias razões. Em função de não haver bolsa ou do número muito limitado de bolsas oferecidas pelas universidades, esses estudantes das licenciaturas, eles sempre ficavam com muitas dificuldades de participar, porque, em geral, aqueles que participavam eram os estudantes cujas famílias podiam pagar pela participação na mobilidade. E, como nós sabemos, é um valor bastante alto. Os estudantes dos cursos de licenciatura são, em geral, estudantes oriundos de famílias de baixa renda, classe média baixa, estudantes que já chegaram na universidade com muitas dificuldades. E havia, portanto, sempre uma demanda para programas dessa natureza. Esse trabalho, né, de lutar junto aos nossos órgãos governamentais, então, foi iniciado desde o ano de 2003, 2004, 2005, em que, em diferentes fóruns, né, tanto eu como outros colegas, né, da área de relações internacionais,
trabalhávamos no sentido de mostrar aos nossos governantes a necessidade de criar programas que fossem voltados para as ciências humanas, especialmente para os cursos de licenciatura. Além disso, os estudantes dessas áreas, eles também não têm o domínio do idioma. Por quê? Porque no Brasil os cursos de idioma são pagos e caros. Então, os estudantes que têm possibilidade de cursar, por exemplo, inglês, o francês, espanhol, desde pequenos, para que tenham a habilidade e o domínio suficiente de seguir um curso, né, no exterior, são geralmente os estudantes da classe média alta. Esses estudantes também, além dessa experiência, muitas famílias enviam os seus filhos para desenvolvimento de estudos durante o secundário, né, o ensino médio, para um semestre ou um ano no exterior. Ou seja, são uma série de elementos impede, né, que um estudante de classe média e os estudantes das classes menos favorecidas tenham a possibilidade de estudar, né, fora do país. E nós sabemos, né, já foi dito, e é sempre bom ressaltar e enfatizar o valor agregado que tem ao currículo e à formação de qualquer jovem a experiência de estudar em um país diferente do seu. Isso em todos os fóruns, hoje, educacionais, esse tema tem sido tratado. Razões como a capacidade de conhecer outras organizações curriculares, outros conteúdos, outras metodologias de ensino, mas também da convivência com outras culturas, com as diferenças culturais, com a diferente forma de se organizar dentro de um contexto, o conhecimento da política de um outro país, das relações sociais que se estabelecem dentro desse país, ou seja, são inúmeros fatores que facilitam a formação, que valorizam, que agregam valor à formação, né, de um jovem, especialmente de um jovem universitário. Mas tudo isso nós entendemos que não pode ser restrito para uma camada social, né? Não pode ser restrito para uma determinada área. Então, é importante pensar que esse valor agregado que traz a experiência de estudar no exterior a um jovem universitário, ela seja ampliada para todas as áreas e que aqueles estudantes cujas famílias não têm condições de pagar por essa experiência, que seja, de fato, garantido a eles as mesmas oportunidades em função do mérito acadêmico e não em função da sua condição social. Mais especificamente, então, essas foram algumas das razões que nós refletimos para a criação desse programa. Mas, além disso, por que um programa voltado para os cursos de licenciatura? As licenciaturas no Brasil são os cursos que formam professores. Então, é importante também lembrar isso, porque nós sabemos que, na França, por exemplo, a licence é a graduação para nós. Aqui, a licenciatura são todos os cursos de graduação, ou seja, do primeiro ciclo de estudos na universidade. No Brasil, não. Nós chamamos de bacharelados os demais cursos e chamamos de licenciaturas os cursos que formam professores que vão atuar na educação básica. Então, essa possibilidade de desenvolver esse projeto, ele se dá também a partir da análise da produção científica do Brasil a respeito da educação básica. Então, durante os meus estudos, tanto de mestrado quanto doutorado, eu estudei e analisei as pesquisas desenvolvidas no Brasil. E muitas dessas pesquisas apontam para as deficiências que nós temos na educação básica. E são muitas. Os problemas da educação básica, eles não se restringem a um ou outro aspecto. Existem aspectos como a remuneração do profissional da educação básica, as condições precárias da escola, a falta de infraestrutura das escolas públicas, a grande diferença que existe entre o ensino privado, né, de bom, muitos deles comparados à escola de primeiro mundo, para aqueles que podem pagar muito, uma escola privada não tão boa, para aqueles que podem pagar menos, e uma escola pública, a escola pública básica, em geral, infelizmente, ainda é uma realidade que nós tentamos, com diferentes ações no Brasil, mudar, mas uma realidade ainda muito má, né? Ou seja, uma escola com poucas condições de uma boa formação. Agregado a tudo isso, tem o professor,
que não tem sido valorizado, né, que tem, por isso, uma baixa autoestima, porque não recebe no Brasil uma valorização, né, compatível, né, com aquilo, por exemplo, que falou a conselheira Almerinda, de uma profissão tão nobre, tão importante para a formação de uma sociedade. Ou seja, é uma série de problemas que envolve a educação básica. Dentre eles, a formação dos professores, a formação inicial dos professores. O PLI, ele tem 7 áreas, mas 4 áreas são prioritárias: a física, a química, a matemática e a biologia. E por que isso? Porque, por exemplo, somente considerando essas 2 primeiras áreas, a física e a matemática, nós temos um déficit no Brasil de quase 300 mil professores. Então, ou seja, e por que nós temos o déficit? Não temos, não temos vagas nas universidades? Não. É que os estudantes, eles desistem. Desistem quando comparam que podem ganhar em outras profissões, desistem quando verificam qual é a condição que é dada para o professor atuar na escola básica. Enfim, há uma série de fatores que justificavam, naquele momento, a criação desse programa, que possibilite o estímulo ao nosso professor desde a etapa inicial de formação, que o estimule ao entrar na carreira docente e a ir para a escola pública, para melhorar a escola pública, para dar a ela qualidade, para dar a todos os nossos jovens, a todas as nossas crianças, qualidade na educação, independente da classe social, da sua classe social de origem. É claro que nós não pretendemos e não acreditamos que vamos resolver isso com um programa apenas. E esse não é o único programa do governo brasileiro voltado para a educação básica. Mas, como nós sabemos, existem várias iniciativas que tentam mudar essa realidade, né? E temos que tentar fazer algo mais rápido, não esperar décadas para que essa mudança ocorra. Então, essa introdução tem como finalidade contextualizar. Esse programa, ele não é criado simplesmente porque um dia alguém pensou em sentar e escrever um programa e apresentar. Não, ele existe a partir de problemas concretos, reais em nossa realidade, e que nós esperamos que, pouco a pouco, com as ações e as correções que nós temos que fazer no programa, nós venhamos a corrigi-los. Então, esse é o contexto de criação do PLI, que tem sido muito bem avaliado, inclusive em fóruns internacionais, mostrado como uma importante experiência de formação inicial, né, de professores. Foi em função disso, né, desses primeiros resultados, das avaliações e do impacto que teve, né, na discussão de fóruns internacionais do programa, que a CAPES resolveu ampliar o programa, que começou na Universidade de Coimbra e que passou posteriormente a ser desenvolvido em mais 10 universidades portuguesas, né, que hoje, portanto, são 11 universidades de Portugal que fazem parte do PLI. O que é o programa? É um programa de graduação sanduíche. Então, olhando, nós já tínhamos os doutorados sanduíches, nós temos a graduação sanduíche com dupla titulação. Vejam, por que isso é considerado uma experiência inovadora? Porque observem que aquela formação tradicional em que o estudante começa e termina dentro da universidade, que ele recebe as disciplinas oferecidas sempre por sua universidade de origem, tudo isso é modificado na medida em que o estudante inicia as suas atividades na instituição brasileira, recebe já ali um conjunto de informações, inicia sua formação, passa 2 anos no exterior e regressa ao Brasil. Importante destacar que essa dupla titulação, ela só é alcançada se o estudante concluir todo o percurso, tanto no exterior quanto no Brasil. E não é o estudante que solicita o diploma à universidade estrangeira, é a instituição. O PLI é um programa institucional e ele eu diria, bastante diferente, inclusive, dos programas de mobilidade, tanto que nós não o inserimos nesse conjunto de programas de mobilidade internacional. Primeiro,
Não existe a reciprocidade, ou seja, é um programa do governo brasileiro para envio dos seus estudantes, mas não existe necessariamente, pelo menos até o momento, essa necessidade da reciprocidade, de receber os estudantes na mesma modalidade para realizar os estudos no Brasil. Em segundo lugar, ele é um programa que combina a mobilidade dos estudantes, a participação dos estudantes nessa experiência no exterior, mas também dos professores, dos coordenadores, que estão, felizmente, quase todos eles aqui hoje nessa plenária, e a quem eu agradeço mais uma vez pelo empenho. Essa participação dos professores, é importante compreender como ela foi pensada. É que esses 3 professores, no mínimo, que acompanham um grupo de 7 estudantes, eles possam preparar o estudante antes de sair. De início, ele já tem a responsabilidade de selecionar bem o estudante, selecionar muito bem o estudante antes de apresentar a proposta à CAPES, depois de acompanhar o estudante durante esses 2 anos e criar mecanismos de acompanhamento. Eu aproveito para salientar esse aspecto. É importante que os coordenadores eles criem mecanismos de acompanhamento dos estudantes. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, né, online que nós podemos utilizar para fazer esse acompanhamento dos estudantes, verificar no que eles estão com dificuldades, como eles podem melhorar, quais são as estratégias que podem ser criadas lá no Brasil para que o estudante avance em seu percurso no exterior. Mas o coordenador institucional ele também tem a responsabilidade de acolher o estudante em seu retorno à instituição de origem. E esse acolhimento não é simplesmente recebê-lo, mas reintegrá-lo à cultura local, universitária, verificar todas as questões administrativas e burocráticas para que haja um aproveitamento dos estudos realizados pelo estudante até a obtenção dos 2 diplomas. E, além disso, nós temos já a previsão de realizar reuniões posterior ao retorno dos estudantes no Brasil, né, a exemplo do que já é feito por outros programas internacionais, para verificar o impacto que isso terá em nossa sociedade, para o destino desses estudantes, enfim, uma série de outros aspectos. Aqui há uma breve explicação ainda sobre o histórico desse programa, porque o projeto inicial dele, né, que foi discutido inicialmente, o que fugiu, de fato, ao meu controle, porque não foi a ideia que eu defendi, mas fui voto vencido, era um projeto que tentava fazer com que 420 estudantes de uma única universidade brasileira fossem para a Universidade de Coimbra. Então, esse projeto, quando foi apresentado ao ministro da Educação, o ministro da Educação disse: a ideia é boa, mas o projeto não tem como ter continuidade, uma vez que nós não podemos beneficiar apenas uma instituição brasileira. Eu tive, portanto, né, a honra, né, a alegria, na verdade, uma grande satisfação de poder apresentar o projeto dentro daquela ideia inicial que eu havia proposto e de abrir o programa, de fato, para todas as universidades brasileiras, agora para todas as universidades portuguesas, e já aprovado pelo Ministério da Educação, pela CAPES, por intermédio da CAPES, a expansão para mais 8 programas, que foi o projeto que eu me encaminhei no início do ano de 2012, que foi aprovado pelo presidente da CAPES, inclusive já anunciado por ele em sua participação na cerimônia de encerramento da primeira turma do PLI, na Universidade de Coimbra, o ano passado. Aqui algumas informações, né, que trago. Né? Vejam que há um crescimento, né, tanto do interesse dos estudantes, né, e das instituições, que dobra a cada ano. Então, nós tivemos, num primeiro momento, 178 estudantes e 24 projetos aprovados. No último edital, ou seja, apenas 2 anos depois, nós já tivemos 64 projetos aprovados, o que demonstra tanto o interesse da CAPES em apoiar, em ampliar o apoio ao programa, quanto das universidades brasileiras. Eu sempre falo das universidades brasileiras, porque o PLI, diferente de outros programas, ainda destacando a questão das diferenças, ele não é um programa em que o estudante se inscreve diretamente. É um programa
que a instituição se inscreve por intermédio de um coordenador que, juntamente com uma equipe, elabora o projeto, seleciona, pré-seleciona os estudantes e recolhe todas as assinaturas necessárias para a inscrição do programa na base de dados da CAPES. Isso implica que há uma responsabilidade institucional, não é uma responsabilidade restrita à participação do estudante. O reitor assumiu a responsabilidade quando assinou um documento aprovando a participação da instituição no PLI, o pró-reitor de graduação, o coordenador de curso e a equipe responsável. Isso para garantir, de fato, o aproveitamento dos estudos, para garantir a dupla titulação, mas, principalmente, para garantir o bom acompanhamento dos estudantes. Nós queremos que nossos estudantes tenham sucesso. Nós queremos que eles tenham sucesso acadêmico, que eles tenham sucesso enquanto experiência de vida em outros países, e nós sabemos que isso não é fácil para um jovem que, muitas vezes, muitos deles, nunca sequer saiu da sua cidade. Nós temos relatos de estudantes do PLI que saíram da cidade pela primeira vez para tirar o passaporte, para obter o visto. Então, não é o perfil diferente de outros estudantes que participam de programas, que já têm experiências de viajar pelo Brasil, pelo mundo. Então, o PLI tem essa característica. Alguns desses estudantes é o primeiro membro da família a frequentar a universidade. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande com eles, né, para fazer com que eles tenham sucesso e que esse sucesso se reverta na melhoria da nossa educação básica. É isso que está lá na ponta. São as crianças e outros jovens. É isso que nós estamos almejando quando pensamos esse programa. Aqui eu vou passar um pouco, que são as questões referentes aos objetivos que já foram falados. A estrutura organizacional do PLI. Então, a CAPES, quando o programa é apresentado ao Ministério da Educação, o ministro da Educação chama o presidente da CAPES, o Dr. Jorge Guimarães, uma pessoa que tem dado apoio irrestrito ao desenvolvimento do programa, e a CAPES passa a ser a promotora e a financiadora do programa. Então, é muito importante, né, esse aspecto, que é a questão da operacionalização do programa. Hoje existe um acordo da CAPES com o CRUP, que viabiliza o desenvolvimento desse programa, ou seja, a parceria formal não é com a Universidade XYZ de Portugal, é um acordo com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E é, por exemplo, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas que, juntamente com a coordenação geral do programa, discute o local da reunião oficial, né, que é esta que nós estamos aqui tendo a alegria, né, de vivenciar na Universidade do Algarve. Acredito que amanhã nós já saiamos daqui com a definição, né, da próxima universidade, ou nas próximas semanas já tenhamos a indicação da universidade que acolherá as reuniões do mês de fevereiro. O programa é desenvolvido com o apoio, né, do Grupo Coimbra, né, de Universidades Brasileiras, em parceria com as nossas universidades, né, no Brasil e as universidades, né, no exterior. Esse também é um aspecto que diferencia o PLI de outros programas, é o fato de o grupo de estudantes, de 7 estudantes, estarem sempre acompanhados por esses 3 professores. Nós temos visto que, em outros programas, algumas vezes, dificuldades que poderiam ter sido rapidamente sanadas tomam uma dimensão e uma complexidade maior, justamente pelo estudante não ter esse link, esse contato direto com alguém a que ele possa recorrer. Nós já orientamos nas reuniões passadas, mas é importante sempre ressaltar que o estudante ele deve se dirigir para todo e qualquer problema, inicialmente aos membros da equipe. São os membros da equipe no Brasil que darão a orientação para ele, se ele deve se encaminhar aos serviços de relações internacionais da universidade, aos serviços acadêmicos, se a questão deve ser trazida para a coordenação geral, isso aí deve ser feito pelo coordenador. As questões técnico-administrativas referentes
a documentação, pagamentos de mensalidades, de bolsas, etc., devem ser dirigidas à CAPES. É o coordenador que tem essa responsabilidade, não o estudante. Então, isso é algo que nós temos que ressaltar. Depois daquelas orientações que nós demos em setembro do ano passado, isso melhorou muito, né? Aquela consulta que estava assim, direta dos estudantes junto à CAPES, diminuiu bastante, mas ainda é importante que os coordenadores ressaltem para os seus estudantes qual é essa dinâmica. Existe uma lógica na organização disso. Nós temos hoje mais de 800 estudantes, se formos contar a primeira turma, e juntamente com a segunda e a terceira, são quase 800 estudantes do PLI. Logicamente que o departamento, né, onde a Andréa trabalha com tanto empenho, com o Davi, que todos aqui conhecem, não tem possibilidade de responder a todas as demandas dos estudantes. Então, por isso, temos a figura do coordenador. Quando foi apresentado o projeto pela primeira vez ao ministro Haddad, ministro Fernando Haddad, nosso ex-ministro da Educação, falei sobre essa preocupação de que o que eu gostaria que os estudantes, ao voltarem, terminarem esse processo de formação com o duplo diploma, que eles pudessem ser inseridos na escola pública. E, segundo ele, esse foi um dos pontos assim mais importantes desse programa. Entretanto, nós sabemos que a nossa legislação, por exemplo, não permite que nós pegamos os estudantes e coloquemos, porque eles têm que fazer concurso. Então, eu estou, agora já posso, de fato, anunciar, terminando a elaboração de um projeto, né? A André já tem conhecimento, a professora Denise na CAPES e outras pessoas do governo brasileiro, que eu vou apresentar um projeto, que é um projeto de integração dos estudantes como bolsistas, como uma residência, do mesmo jeito que existe a residência médica. Com uma boa bolsa, né, que permita e que os estimule a ficar na escola. Vejam, quero deixar bem claro que isso ainda não foi conseguido. Eu tenho que continuar lutando, encontrando os mecanismos, mas eu tenho esperança de que iremos, né, juntos, não conseguirei sozinha, que iremos conseguir isso, né? A minha intenção é essa, que o estudante volte e que isso seja um estímulo, que ele tenha orgulho de dizer: eu sou professor da escola básica no Brasil, eu dou aula na escola pública, eu luto para que o nosso estudante, para que a nossa criança, para que o nosso jovem tenha uma boa formação, se torne um bom cidadão, crítico, capaz de fazer uma leitura melhor sobre essa realidade para que venha a transformá-la, para que males como esse que foram feitos com a nossa educação pública não venham a se repetir. Essa é a minha esperança, essas as palavras que tenho a dizer aos senhores e agradecer por todo o apoio nesse projeto que é nosso. Muito obrigada.